Não, 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 eu não vou entrar nas polêmicas, nas tretas que estes temas, né, do diálogo ecumênico interreligioso faz, né? Mas eu vou falar o que eu entendo que é bom. E eu acho que para nós leigos é o melhor a se fazer, tá? Os outros são os outros. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese e Catequese. Por isso, nesse momento, eu peço para que você curta este vídeo e compartilhe com as pessoas. Vamos espalhar o bem. Este ano é o ano que nós engatamos a quinta marcha. Por isso, tem vídeo todos os dias no canal. Todo dia tem uma novidade, todo dia tem alguma coisa para você poder acompanhar. Dito isto, meus irmãos, vamos falar da questão do diálogo ecumênico. O que é o diálogo ecumênico? É o diálogo quando a Igreja Católica se dialoga, né, com outros cristãos não católicos. E o diálogo interreligioso é quando você lida com não cristãos, né? Em um local tão confuso como o Brasil, às vezes é difícil. Você pensa que você está conversando com um cristão, o cara não é um cristão, mas ele diz que acredita no Cristo, né? E quem sou eu para negar se ele acredita ou não? Afinal de contas, por razões culturais, todo mundo no Brasil, né, foi católico, acredita no Cristo. Eu já fui a encontros não, né, bienais do livro e muito espertamente estava numa livraria que vendia livros islâmicos, estava dizendo assim: aqui também se ama Jesus e Maria. Quem sou eu para dizer que não, né? Estão dizendo que ama, né? Qual que é a jogada aí, amiguinho? O que você quer com essa conversa aí? Mas, dito isto, assim, nós percebemos um grande problema. Então vamos começar falando do ecumenismo. Quando tem os encontros que exigem oração, que exigem pregação, eu já percebo que a gente já perde. Os católicos já perdem. No diálogo interreligioso, então, muitas vezes a gente acaba perdendo porque os próprios católicos que estão indo para ter o diálogo já cometem a falha do tipo: não podemos impor a nossa religião. Então, se você não impõe, o outro, de certo modo, aparentemente apenas a propõe, e você acaba compartilhando as práticas religiosas e as palavras e o pensamento e a linha doutrinal, filosófica deles. Então, a gente perde no diálogo ecumênico e no diálogo interreligioso. No ecumênico, a gente já deixa de fazer diversas orações que nós fazemos. A gente não prega exatamente como pregamos dentro de nossas igrejas. E se você não vê diferença, você precisa estudar a doutrina católica, porque a diferença é muito grande, né? A compreensão que eles têm de Deus, de Jesus e tudo mais, já tem diferenças aí. Quando a coisa se estende para aquilo que a humanidade de Cristo fez em nossa vida, então nós acreditamos que há uma igreja física, não apenas espiritual, aí já se rompe de vez. E, consequentemente, quando você tem que ir para o diálogo religioso e o nome de Jesus não pode ser pronunciado para não ofender a susceptibilidade do outro fiel, daquilo que ele acredita ou deixa de acreditar, também a gente perde, porque eles não deixam de falar, eles não deixam de propor, eles não deixam de colocar. Mas quando você fala para alguns teólogos, padres, para alguns irmãozinhos que participam desses encontros, eles acham que está tudo bem, né? E aí são muitos. Eu não tenho este poder para convencê-los, porque eles vão dizer: não, estamos tendo um diálogo produtivo, é muito bom e tal. Só que a única coisa que eu vejo é diminuir o número de católicos. Eu não sei o que está servindo para nós isso daí, né? Você talvez está acreditando naquelas ideias, né, de uns teólogos aí de tempos atrás, que acreditava que todo mundo no fundo é um católico em si, né? Tem um católico, a sementinha do católico ali, mesmo em quem nunca viu, né? E aí ele está partindo talvez até da lei natural, só que ele pega
partes de verdade faz assim. Então, ele não precisa nem se converter, porque no fundo ele é um católico, então deixa ele lá naquilo ali que ele tiver, naquilo ali que ele crê, porque ele vai se salvar por causa daquilo ali. Então, as religiões, né, e os não católicos se tornam uma coisa assim, tipo, formas que Deus montou, porque essas pessoas nunca vão ser católicas mesmo, mas se a gente ficar criando a imposição de que não vai se salvar só dentro da igreja, né? Fora da igreja não há salvação, não, é muita gente que não vai se salvar, você tá louco, isso é uma doideira, então nós não podemos acreditar nisso, precisamos abrir para o diálogo. E aí quando você faz isso, aparentemente você salvou a humanidade, mas você desgraçou toda a igreja, né? E aí eu pergunto, então para que igreja? Não precisa crer, né? Não tem uma regra, não tem uma objetividade, não tem uma verdade. Qualquer lugar vai estar bom, né? A gente ainda vai falar sobre esse negócio de qualquer lugar tá bom, né? Mas hoje é o primeiro papo. Nós vamos tratar desses assuntos assim mais polemiquinhos nas próximas semanas. Amanhã vai ter um também muito bom. E então a gente acaba concordando, né? Então tá. Então tá tudo bem. Então qualquer lugar tá tudo bom. Então, né, o outro que está longe, o outro que nem crê e que talvez nunca vai crer e sempre vai ficar falando mal da Igreja Católica. O que o pessoal não entende é isso. Esse otimismo maluco que esse pessoal tem com o diálogo e tudo mais, né? Não, nós vamos dialogar. Beleza, mas você vai dialogar sobre o quê? Sobre doutrina vai dar problema. Por quê? Porque você quer dialogar, você não quer debater. Vocês não vão chegar a uma verdade. Ele vai falar A, você vai falar B, e vocês não vão entrar nem em choque, né? Mas, não, nós somos amiguinhos. Você vai ficar nesse ponto. Então, você vai mascarar o que você crê, como se não fosse verdade. E ele vai mascarar? Não. Porque não é assim. Eu já participei de algumas orações assim. O que acontece? Você já começa a oração sem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não vai rezar Ave Maria. Quando você está com outras religiões, você tem que aceitar o cara, né, sei lá, dar banhos e jogar coisas em você que você não acredita. Você vai dizer que o dele também é bom. Né? Aí alguém vai pegar e vai beijar o livro sagrado dele. E aí é uma sequência de bobagem. E preste atenção, nisto eu não estou desrespeitando a pessoa que não crê. Eu estou falando para você, católico. Preste atenção o quanto você disseca, né? Diminui, torna irrelevante o que você crê perante o mundo. Porque você não precisa mais converter ninguém. Você não precisa mais fazer trabalho de conversão. Então, para que ser católico? Entende? Isso aí, na nossa cabeça, você fala assim, não, mas eu creio. Não, mas eu sou profundamente católico. E eu não duvido. Né? Eu não duvido que você está com boas intenções quando você faz esses encontros. Mas entenda que, aonde você quer chegar com isso? Aonde vai chegar isso? A uma só fé, um só pastor. Mas você não quer converter. Como é que você vai chegar a uma só fé, um só pastor, uma só carne, um só Deus? Né? Um só Deus, Pai de todos, que age em todos, move todos. Não tem isso. Porque ele não crê no que você crê. Ele não crê como você crê. Então não tem verdade nisto. Leandro, você está dizendo que então não pode ter um diálogo ecumênico, um diálogo interreligioso? Não. Pode ter sim. E vou dizer como pode ter. Nossa, que ousadia, você é um prepotente, um presunçoso. Não, não sou não. Eu tenho amigos não católicos. Eu trabalho com pessoas não católicas, né, que são evangélicos, que são espírita, umbandista, budista. Sabe como é que é o diálogo com essas pessoas? E você vai entender, você que é um pouquinho mais consciente. Eu, Leandro Cajado da Silva, respeitando os documentos da igreja, né, mas entendendo que a sua ação tem algum problema na hora da ação concreta, é pensar o seguinte,
né? Porque eu não estou aqui para discutir unidade de sede integrácio, disso aí deixa para pessoas um pouco, um diálogo um pouco mais elevado, entendeu? Então aí acompanhe, por exemplo, o Centro Dom Bosco, que está fazendo um trabalho maravilhoso falando um pouco disso, né? Procura lá os vídeos Catecismo da Crise, aí você vai entender com muito mais propriedade. O que eu estou querendo propor aqui é o seguinte, é uma coisa prática. Você não tem como resolver esse problema dentro da igreja, eu e você, né? Nós somos leigo, comum, eu não vou entrar nesse mérito, né? Eu tenho padres que trabalham com essa questão de diálogo ecumênico, então também não dá para chegar para falar, padre, ele vai pegar, vai dar a carteira, vai, estuda, filho. Então não é esse o ponto. É assim, não dá para eu ficar diminuindo e reduzindo minha fé, e eu não vou fazer isso. Então o que eu tenho que fazer? Fazer o que eu faço com os meus amigos, né? Que eu proponho, mostro a verdade, digo quem sou, não diminuo uma vírgula da fé. E já tive debates, mas sem perder a amizade. Ah, como é que eu faço? Chesterton ensina, procure como é que Chesterton fazia nos debates. Terminava, o cara pensava completamente diferente, ele também, os debates quentes, fortes, firmes, terminava, ele dava um tapinha nas costas, vamos ali tomar uma cerveja, né? Como um bom inglês, né? Iam lá, tomaram uma cerveja, serem amigos, manter a amizade, né? São pessoas, são seres humanos, foram criados por Deus, né? Pensam diferente, mas não é isso que muda, você pode ser amigo. Então é sempre, traga os debates comuns. O que dá para fazer o debate comum? Questões políticas. Para que todos vocês possam, né, todos possamos, por exemplo, não permitir nunca que no Brasil aconteça o que aconteceu na Argentina, que aprovou o aborto lá. Não aprove aqui nunca. Por quê? Maioria cristã. Os espíritas também são contra. Então com eles você também, neste ponto, você pode dialogar. Então pega estes pontos em comum que a gente pode fazer com que tenhamos liberdade de culto, possamos celebrar, participar das nossas missas sem ninguém nos importunar, e ele possa participar do culto dele com liberdade, para ninguém entrar lá, sei lá, dar um tiro em alguém, ou que destrua. Então, que essas coisas possam acontecer, e aí sim você tem a chance de convertê-los. Esse é o ponto. Eu não posso continuar olhando para as pessoas, não, eu quero que elas se convertam. Eu quero que elas se convertam, eu quero que elas mudem de vida, eu quero que elas creiam verdadeiramente em nosso Senhor Jesus Cristo e proclamem o credo que a gente proclama igualzinho. E renuncie àquilo que não está de acordo. É isso. Né? Mas, com todo respeito, às vezes não vai dar, vai demorar mais tempo. Por isso que a gente também mantém as orações pela conversão dos pecadores, pela conversão dos irmãos, de todo mundo. Para que a gente se converta. Por isso que a gente reza pelas pessoas. Mas, sem alterar uma vírgula do que você crê. E com essas pessoas que eu tenho grande amizade. Não diminuir uma vírgula. Mas também não desrespeitei as pessoas. Não seja um chato de galocha. Tenha respeito pelas pessoas. Porque se ela sentir que você não a respeita, ela não vai se converter. Ela vai virar seu inimigo. Aí seu inimigo da pior maneira possível, né? Porque aí ela vai começar a te combater e te minar, onde você poderia frutificar aí não só, né, um diálogo daquilo que é normal, natural, comum, em geral, mas nunca vai te dar a chance de falar da sua fé. Tá bom? Então nós precisamos evangelizar. Não diminuamos nossa missão. Nós precisamos evangelizar. Isso significa que as pessoas precisam se converter e se tornarem católicas, sim, porque a Igreja Católica é o corpo de Cristo e fora da Igreja não há salvação. Tá bom? A todos vocês, meus irmãos, que Deus os guarde.